você pode levantar suas mãos nesse instante e adorar o Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E para a sua adoração e para o seu louvor foi que nós fomos criados. Oh, aleluia. Oh, continua esse refrão para te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Sim. Oh, aleluia. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos e te exaltamos, porque temos muitos motivos para te adorar. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite poderosa e gloriosa, onde nós estamos nos expondo à tua presença e à tua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu grande amor, com o qual tu nos amou quando nós éramos ainda os teus inimigos, e nos alcançou e nos alcança todos os dias. Obrigado, Pai amado, porque a tua palavra é quem nos sustenta e nos guarda. Oh, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é fundamento, a tua palavra é alimento. Oh, obrigado, Pai amado, porque temos a tua palavra, e porque temos a tua palavra, temos todas as coisas. Oh, como somos gratos a ti, como somos gratos a ti, Pai. E obrigado por essa noite, essa reunião dos santos, onde nós estamos aqui na tua presença para te agradecer pela tua palavra e pelo teu Espírito. Pai, muito obrigado. Te damos graças, Senhor, porque fomos alcançados, tivemos olhos iluminados, ouvidos destampados. Oh, obrigado pela revelação da tua palavra, que nos faz andar firmemente, de forma segura, por causa do conhecimento daquilo que está nela. Oh, te damos graças, Pai. Exaltamos a tua palavra, te agradecemos pela tua palavra, nos animamos pela tua palavra, nos movemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Senta um pouquinho. Aleluia. Quantos podem exaltar a palavra? Muito obrigado. Quantos podem estar regozijando-se por ela, por esta palavra? Esta palavra de fato é alimento, esta palavra é fundamento, esta palavra ela nos ilumina, esta palavra ela nos orienta, ela nos torna sábios, ela nos torna prudentes, ela nos torna inteligentes. Aleluia. Ai de nós se não fosse essa palavra. Nós precisamos ter esse reconhecimento, ter esse entendimento, que sem a palavra nada podemos fazer. Porque foi assim que Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Jesus é a palavra. Abra por favor lá em Romanos capítulo 8. Versículo 31. Aleluia. Essa é uma noite de gratidão e de reconhecimento. Essa é uma noite também de posicionamentos, de coração. Em Romanos 8:31 diz assim:
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem uma outra versão que diz que se Deus está do nosso lado, quem será contra nós? Que maravilha sabermos que Deus está do nosso lado. Mas é necessário também entendermos e sabermos se nós estamos do lado de Deus. Porque há uma disposição da parte de Deus para estar do nosso lado. O texto continua dizendo: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então há essa comprovação da disposição de Deus em estar do nosso lado. Aquilo que ele tinha de mais precioso, de maior valor, ele entregou por nós, para nós, por causa de nós. Mas o nosso posicionamento para com Deus é de estar jogando com Ele, é de estar cooperando com Ele, ou está sabotando as coisas de Deus? E aí eu volto para o 31 que diz: que diremos, pois, à vistas dessas coisas? Que coisas? Aquilo que desde o início do capítulo vem falando e tratando e esclarecendo ao povo de Deus. Vamos lá para o versículo 1 do capítulo 8. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amados, só o conhecimento e a revelação desse texto, dessa palavra, já temos motivos suficientes para exaltar e bendizer ao Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Havia uma condenação. Nós estávamos condenados segundo a lei do pecado e da morte, mas por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos alcançou. E o texto continua dizendo: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Havia uma condenação, mas o texto começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há. Somos livres. Você pode dizer assim: eu sou livre. E nós não somos livres por aquilo que nós fizemos, ou vamos fazer, ou estamos fazendo. Nós somos livres por causa daquilo que Cristo fez por nós. Não é mérito nenhum nosso. Tudo foi por causa dele. Nenhuma condenação há. E o que eu direi diante dessas coisas? Se eu sei agora que nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Vamos mais para frente. Versículo 12. Versículo 16. O próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Uma outra verdade trazida no texto: nós éramos condenados, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nos tornamos herdeiros. E não apenas herdeiros, mas co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Cristo vai herdar, nós vamos herdar também, da mesma forma, da mesma natureza. Na nossa mente, ela não tem condições de entender isso. Por isso que você tem que receber no seu espírito. Porque a gente fica pensando: meu Deus do céu, como eu posso me comparar a Jesus? Mas a Bíblia diz que nós nos tornamos co-herdeiros, herdeiros da mesma espécie,
do mesmo nível de Jesus. Aleluia! E aí a pergunta volta a soar: que diremos, pois, diante dessas coisas? Eu sei que não tenho nenhuma condenação por meio de Cristo. Agora, por meio de Cristo eu me tornei herdeiro de Deus. Aí no verso 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí vem um outro entendimento que a palavra nos traz, um consolo e um acendimento da nossa esperança, que não é apenas uma esperança normal, é uma viva esperança. Que tudo aquilo que nós estamos passando, quer seja problemas, circunstâncias, perseguições, aflições, não se comparará com aquilo que há de vir, com aquilo que há de se revelar, com aquilo que há de se manifestar. E diante desse conhecimento e dessa revelação, que direi diante dessas coisas? Que diremos, pois? Que diremos, pois? O que nós estamos falando? O que nós estamos propagando? Verso 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Verso 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Que diremos, pois, em saber que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, em nossa incapacidade de produzir resultado, em nossa falta de produtividade? Ele nos assiste para que nós nos tornemos produtivos. E até a forma de orar, quando a gente ainda não sabe, Ele nos assiste, Ele nos auxilia e ainda intercede por nós. Que diremos, pois, diante desta verdade? Verso 28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Entendendo que tudo coopera para o bem, para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. É uma coisa que falta, é um atraso para você pegar o avião ou o ônibus, é o pneu que baixa, é a viagem que foi adiada, é o emprego que não foi aberta a porta, foi o curso que você não deu continuidade por algum motivo, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E às vezes algumas coisas, quando não estão saindo segundo o nosso plano, o nosso propósito, no nosso próprio entendimento, que a gente não deve se apoiar nele, nós achamos que Deus está nos castigando, está nos provando, onde Deus está cooperando conosco para que a gente não se perca, para que a gente não se afaste dele, para que a gente não saia do seu caminho, para que a gente continue firme no propósito que ele foi destinado para a nossa vida. Porque nós já assistimos e vimos muitas pessoas que batalharam e lutaram tanto por um emprego, e quando aquele emprego, aquela porta de emprego se abriu, foi uma porta de perdição, não foi de emprego, não. E eu não estou falando que trabalho não é de Deus, foi Ele que instituiu o trabalho. Mas você precisa perceber no coração se é aquilo que você está sendo convidado para entrar, aquela porta que foi aberta, que você está sendo convidado para entrar, se foi o próprio Deus que te abriu,
ou você está forçando a barra para entrar segundo a sua própria vontade? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Nós precisamos entender que Deus está do nosso lado. Amém? Você crê nisso? Você entende que o Senhor falou e fez de várias formas, mas chegou uma temporada que Ele enviou o Seu próprio Filho, algo precioso, maravilhoso, para nos alcançar, nos provando que as demais coisas para Ele não é nada, se o próprio Filho Ele já deu. Como Ele não dará, ou como Ele não nos dará graciosamente as demais coisas? Graciosamente, não é forçadamente, é graciosamente, é cheio de graça, é cheio de favor. Aleluia, glória a Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Com Ele, não é sem Ele, entende? É com Ele. Às vezes a gente está lendo o versículo ao contrário e a gente quer as coisas sem Ele, mas é com Ele. Ele nos dará todas as coisas com Ele. Porque primeiro Ele nos deu o Seu próprio Filho. Por isso a orientação da palavra: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas virão com Ele. As coisas não virão de forma aleatória, por um acaso, força do destino. Ei, sai dessa. Creia que o melhor vem com Ele. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz dores. Se tem algo que está trazendo dores, se está roubando paz, ei, percebe se de fato foi Deus que te deu, se veio com Ele. Aleluia. Então o texto continua. E o texto continua com 3 perguntas. Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É uma pergunta. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aleluia. Vou repetir de novo. Em todas estas coisas, que coisas? Fome, tribulação, angústia, perseguição, nudez, perigo, espada, morte, doença. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é por meio de nós mesmos, entende? Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é por causa dele. Ele é a nossa fonte, é o nosso sustentador, mas também é o nosso alvo. Sem ele nada podemos fazer. E por meio daquele que nos amou, nós nos tornamos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos entender a palavra além de uma música cantada. A gente canta essa música e às vezes nós não entendemos a profundidade daquilo que Cristo fez por nós. As coisas serão dadas com Ele, e por meio dele nós nos tornamos mais que vencedores. Porque a luta que era para nós lutarmos, a guerra que era para nós guerrearmos, Ele já fez e venceu. E a gente só compartilha, assiste e desfruta dessa vitória. Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Aleluia! Então, amados, nós somos privilegiados. Nós estamos em uma outra categoria. Nós estamos em um outro nível. Mais que vencedores. Mas por que é que às vezes a gente ainda está naquela, mendigando coisas ao Senhor? Porque o texto diz assim: que diremos, pois? Está chamando a atenção. Ele fala vários benefícios, podemos dizer assim, alcançados e que nós podemos desfrutar da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Vários benefícios. Está à disposição, minha e sua. E aí quando ele termina de relatar, ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Vamos continuar reclamando? Vamos continuar pedindo apenas? Ou vamos exaltar ao Senhor? Porque inclusive ele diz, a última pergunta, quem nos separará? Tem uma outra versão que diz assim: o que nos separará do amor de Deus? E essa separação no original é exatamente um distanciamento entre o noivo e a noiva, entre a igreja e Cristo. Uma separação, um distanciamento, uma divisão. Quem nos separará? Ou o que nos separará do amor de Deus? Então precisamos estar plenamente convictos que o Senhor está do nosso lado, existem grandes e muitos benefícios já conquistados na cruz, e que eu posso e devo desfrutar diário e continuamente, e que quando surgir uma falta, quando surgir uma necessidade, isso não vai me separar do amor de Deus, isso não vai me distanciar do amor de Deus, isso não vai me tirar dos caminhos de Deus. Aleluia! Porque vai surgir. Lembra que ele falou no versículo 18 que para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, havia sofrimento, havia necessidades, havia perseguições, perigos de morte, mas havia uma convicção que nada nem ninguém poderia separá-lo do amor de Deus. Aleluia! Mas está chovendo canivete, e o pastor gosta de dizer: meu guarda-chuva é de aço, pode dar o sangue na canela, vou continuar firme nele. Aleluia! É um tempo de uma convicção cada vez maior, amado, porque enquanto mais as coisas do mundo vão apertando, você precisa estar plenamente convicto nele. Foi ele, Jesus Cristo, que fez todas as coisas por nós, para nós, apesar de nós ele fez, porque quando ele fez nós ainda éramos os seus inimigos, mas ele nos amou de tal maneira, oh aleluia, que fez. E nós vamos orar nessa noite com essa gratidão no coração e com esse entendimento que o que Deus tinha para fazer, Ele já fez por meio de Cristo Jesus. E que se tem alguma coisa que não está funcionando na minha vida, pode ter certeza, a culpa não é de Deus. Pode ser do diabo, pode ser minha, pode ser sua, mas não é de Deus. Porque o que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Mas Ele também nos dá a orientação na palavra que a gente deve continuar buscando, exaltando, porque como Ele não nos dará graciosamente, com Ele, com Cristo, todas as coisas. Então fica de pé, amado. Vem para cá, Josnaldo.
Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Eu sei que tem algumas pessoas com sono. Eu falo assim pausadamente, e aí parece que dá mais sono. Mas deixa eu te dizer, vença a sua carne. Diga assim, carne. Diga comigo, você abre a sua boca agora, não é só para bocejar não. Diga assim, carne, fique no seu lugar. Porque agora eu vou orar. Aleluia. Então vamos fazer grupos de 5 pessoas, que é bom porque um anima o outro, não dá tempo nem cochilar. 5 pessoas, aí mesmo onde você está, aqui na frente. Aleluia. Pode vir mais para onde tiver mais espaço. A diaconisa pode entrar também na oração aí, não tem problema não. A senhora já segura aí o povo. E eu quero que você ore um pouco em outras línguas e logo em seguida você comece a levantar motivos de gratidão ao Senhor. Eu quero que nesse exercício todos possam orar no grupo. Levanta um motivo, não tenta orar todos os motivos. Quando você levantar um motivo, você ora por aquele. Pai, eu oro e agradeço pela saúde do meu corpo. Pronto, é um motivo. Mas deixa o outro, seu irmão, orar e coopera com ele, dando um sim, dando um amém, concordando com essa oração. Oh, aleluia. Nós precisamos mudar a nossa linguagem de oração com o Senhor. E começamos bem quando começamos com gratidão. Yodro dobo ko sombra pa mama mara manaya que a sombra piara badala da que assim te tirde. Roto dono manaya que a santa interire ara manaya que o shogo todo no mu. Ropa mara manaya que a sobra tinterada ya que a sombra tena mana. Randa da ya que a sombra ti no monoyo que o sombra pa na manaya ye que assim te tirda. Rana na ma ye que a sombra ti todo bodoro do yo ko sotro do bo. Ropa mama yo do ko sombra tinteride ya que assim te tirda. Randa da mana ya que assim peteri bodoro do monoyo que o sotro do bo. Roto no manaya que a chinte pataka sombra para maná. Erere ara manaya que a sombra pa mara manaya que assim te tirde. Ropa do bodoyo que o sombra pa mama barabadaya que a sombra para manaya ya que assim te tirda. Rata da badaya que a sombra pa na manaya que assim te tirde. Yampa para bakia soncho do bodo yoko sombra piada ka santa tala nama ranti dida da ka sombra titoro do bodo ko sotoro do bo rienti tirdia que a sombra pa tana na ya que a sinterire rintentana na manaya que a sombra pa chobodo ko sombra poboro rancantata baba ka sombra pa na manara da ka santa tirde rinda da ya que o do manaya que a sombra por bodo ko sotoro do bo ropa popo chopo chomono yoko sombra mamarana Yambra biedo kosoro rororo manaya que a sambra te direi Yande de ya que a sambra chana manaya que a sambra te direi o do bodoro do bo rotana monoyo que o santo do monoyo que o se te direi da randa da ya que a sambra te nimia que o santo do bo yeri ya na nyama que a sambra te na mana ramba de o ko sombra chobodo ko sombra para badar ya que a sinte te direi da yande de ya que a sambra todo bodoyo que o santo do bo Roto bodoyo ko sombra chata de ka sombra papa dia da maneira que o som do bo rianto mono yo que o simbite ya sombra para badar. Tua palavra nos torna mais prudentes, tua palavra nos
independente da situação que vivemos. Nós te damos graças, ó Deus, pelo teu cuidado sobrenatural. Nós te damos graças, ó Deus, pelo teu grande amor para conosco. Prova esse amor para conosco. Onde viaste, meu Deus. Será que não me dará graciosamente? E é a tua poderosa ajuda. Não é tempo, não é a fim das coisas, mas primeiro tem que estar com ele. Orar para trabalhar, para papai, obrigado, Espírito Santo, por tua ajuda, por tua cooperação, teu auxílio, tua revelação, teu ensino. Trabalha aqui a santa, para casar, para babá.
Você que já orou, continua dando graças ao Senhor aí no seu lugar. Ávila. Aleluia. Diga assim: Deus é muito bom. Oh, aleluia. E Ele me fez mais que vencedores. Precisamos ter uma posição de mais que vencedor. Paulo, em Filipenses, ele diz, senta um pouquinho, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ou aprendi a ser humilhado, como também eu sei ser honrado. Sei viver tendo com abundância, mas também sei viver à falta. Ele entendeu, ou melhor, ele aprendeu. Ele diz assim: eu aprendi. E é maravilhoso essa condição que ele coloca na palavra, ele aprendeu, porque se Paulo aprendeu, qualquer um de nós podemos aprender também. Podemos viver essa vida de gratidão ao Senhor, uma realidade da nova criação, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, e ter esse entendimento que nada nem ninguém poderá trazer condenação, nada nem ninguém poderá nos condenar, nos acusar, nem nos separar do amor de Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós podemos andar saltando e vibrando apenas com essa verdade, que é uma grande verdade. Não há nenhuma condenação. Ei, mas está faltando algo. Mas a condenação que tinha para a minha vida não existe mais. Porque nem a morte, nem a vida. Verso 38 diz assim: porque eu estou bem certo. Ou seja, eu estou plenamente convicto, eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente que nós vivemos, às vezes desejamos, desfrutamos até, e nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados, eu quero que você saia nessa noite entendendo que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus para viver e viver bem. E se você ou eu deseja alguma coisa que não está nele, é melhor a gente parar de desejar, porque não é uma coisa muito boa não, que não vem dele, que não provém dele. Tem que vir todas as coisas com ele, mas se alguma coisa vem sem ele, não adianta. Precisamos modificar a nossa mentalidade, transformar por meio da palavra, e esse entendimento vai nos ajudar a tomar melhores decisões, decisões mais assertivas, aquilo que eu preciso fazer ou deixar de fazer, a porta que eu devo entrar e a porta que eu não devo entrar, o convite que eu devo aceitar, o convite que eu devo rejeitar. Fazer a escolha certa, porque todos os dias somos apresentados a várias escolhas, todos os dias, durante vários momentos do dia, escolhas são colocadas na nossa frente, e nós precisamos entender que uma condenação existia para a nossa vida, que essa condenação foi eliminada, que tudo tem cooperado para o meu bem, porque eu amo a Deus, porque eu tenho um propósito segundo o seu chamamento, que o próprio Espírito nos assiste todos os dias, em todas as áreas, inclusive na nossa oração, que Deus, por meio de Cristo, está intercedendo, o Espírito
está intercedendo por nós diante de Deus e que Ele nos tornou mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Por mais que se apresente falta, por mais que se apresente problema, perseguição, mais que vencedor nós somos, por meio daquele que nos amou. Isso é uma verdade e nós precisamos tê-la como verdade, vivê-la como verdade. Não apenas um adesivo de carro, eu sou mais que vencedor. Não, eu vivo como mais que vencedor. Aleluia. Vamos cantar essa música e Júnior continua. Fica de pé, vamos adorar o Senhor. Nada, nada poderá nos ser